Dia 10. Ok, meninos e meninas, estamos aqui na nossa aula 12/1. Daqui a 2 semanas vem a grande moça chamada prova, avaliação de vocês e vai vir no capricho. Então, fiquem atentos, esperta aí. Fazer a chamadinha lá do pessoal que está aqui. Tá? Até com 2A. Esse nome é tão assustador, prova. Pois é. Eu gosto de repetir isso com aquela maldade do coração. Ah, mas... Hein, professor? Tá apagada ali, ó. Hein? A Manuele tá apagada ali. Já tá com 1 ano e 4 meses já, minha bebê, professor. É mesmo? Já tá dormindo já? Ah, meu Deus do céu. A mãe fica beliscando assim para dormir. Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver os presentes. Me ajuda aí. Quem é aqui, representante de turma aqui? Dessa turma, representante? Quem é representante? Quem é? Deixa eu lá começar. A Maria. Maria Matos. Então, Maria Matos aí. Maria Matos, me ajuda aí. Quem chegar depois da... Entendeu? Quem chegar depois da chamada, você avisa aí. Vamos lá. Então, já coloquei a Dilza. Ana Barros, está aqui presente aqui. A Aureni. Cadê você, Aureni? Dá um sinal de vida aí, Aureni. Dá um alô aí para gente. Grande Caetano. Cadê a Bruna Caetano? Guilherme. Isadora. Júlia. Laís. Maeli. Natália. Priscila. E Silvana. Esqueci alguém aqui, não, né? Acho que não, né? Acho que não. Salvando. Quem chegar depois não pode sair. Pronto. Muito bem. Vamos lá. Então, ficou acertado assim. Vocês terão até domingo para postar atividade no NEAD ou mandar para o meu e-mail. Eu vou até colocar logo aqui o meu e-mail para repetir, para ninguém esquecer. Tá? Vou colocar bem aqui. Bem que vocês acham esse e-mail lá no ambiente, no NEAD. Aí. Tá? Até domingo. Ou no e-mail ou no NEAD. Se não mandar, aí passou-se o tempo. Daqui a umas 2 semaninhas eu vou avaliar você. Então, vamos continuar esse exercício aqui para que vocês possam ter bem base. E aí, qual a ideia aqui, gente? É um exercício em que a gente vai ter que ter vários domínios da escrita. Então, eu vou insistir nesse exercício com vocês, tá? Para que vocês possam escrever melhor e, ao mesmo tempo, tá? Se preparem que eu vou fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro é que eu vou colocar questões parecidas com essas aqui na prova de vocês. E segundo é que vocês vão depois produzir um documento conforme o manual da presidência. Mas aí depois eu oriento vocês como é que vai ser essa segunda tarefa. Tá? A preocupação hoje é você ter noção da escrita. Então, me ajudem aí. Pessoal, que alguém me ajude aí. Ou a Maria Matos, ou alguém, é o Caetano, alguém que possa me ajudar. Se alguém quiser perguntar, põe no chat ou levanta a mãozinha.
porque eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo, não. Vamos lá. Então, a gente já começou na aula passada a fazer essa correção. Quem não entregou, por favor, não entregue com as minhas respostas ipsilíteres. Você tenta recriar as respostas, porque senão eu vou negativar as respostas. Então, seja bastante criativo. Bem, essa A nós já fizemos, mas eu vou voltar tudo para a gente repetir até eu vou parar. Vou chegar até uma sequência para a gente continuar. Então, essa primeira questão é para trabalhar com vocês. Pegue uma caneta, pegue o seu material, pegue o seu texto, para você corrigir e dar algumas respostas que eu pedi. É para você trabalhar duas coisas. Um princípio fundamental, que é a concisão. Não esqueçam que a concisão é um princípio fundamental na escrita, especialmente vocês, que daqui um pouquinho vão terminar esse curso, vão querer, já estão submetendo a alguma entrevista de emprego, ou a um concurso, ou a prova do Enem. Acho que até a Silvana mandou uma mensagem para mim dizendo que fez a prova do Enem, né, Silvana? Tá? E mais alguns aí que fizeram também. Tá? Ou seja, eu quero que vocês se preocupem com essa ideia da concisão, que é você trabalhar com os textos. Não é que é um texto pequeno, é um texto pequeno, mas rico em informação. A concisão é isso, é você saber dizer o máximo de informação com o mínimo de palavras. Eu tenho duas maneiras de encurtar um texto. Primeira maneira é diminuir o tamanho das palavras. Segunda maneira é trocar blocos de palavras por uma ou duas, por geralmente uma palavra. E é isso que a gente vai fazer nessa questão aqui. A letra A, eu já mostrei para vocês, a aula passada, preparei, ó. A gente trocou corretamente por bem e trocamos o consequentemente por logo. Eu acho que eu fiz aqui a letra A, B e C com vocês. Então, eu disse a mesma coisa na A de maneira mais curta. O candidato não preparou bem a campanha, logo não foi eleito. Essa vírgula aqui é uma vírgula facultativa, então eu posso colocá-la ou não. Qual é a diferença? O que a gramática diz? Quando o advérbio ou a conjunção é de pequena extensão, mas, e, logo, então, assim, a vírgula que ela é facultativa. Colocou, está certo. Não colocou, também está certo. Tá? Na letra B, a gente trocou a palavra isolado pela palavra só. E trocar uma palavra descampado pela palavra deserto, mas podia ser vazio. Sentia-se só naquele lugar deserto, naquele lugar vazio. Agora eu vou para C. A C eu preciso parar um pouquinho para explicar a vocês. A letra C, tá, é uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque, vejam, agora aqui começa o primeiro princípio. Nós vamos trocar três palavras, uma preposição, um artigo e um substantivo, por uma só. Então, veja agora a importância aqui. É eu trocar um bloco de palavras por uma só. Então, eu estou agora exercendo duas funções aqui. A primeira função é a função de resumir a palavra, a expressão, o texto. Então, estamos na concisão. A segunda questão, que vamos agora trabalhar com vocabulário. Então, você vai perceber que aí, quem tem um giro muito bom de sinônimos, se dá muito melhor e escreve muito rapidamente, mais facilmente. Porque se você souber trabalhar com sinônimo, você não deixa o seu texto repetir, não fica monótono, e você usa criativamente o texto.
Então, por exemplo, qual é a palavrinha que eu trocaria por um fio? Coloquem no chat aí. A guerra está por um fio no Oriente Médio. Qual é a palavrinha que caberia aí? Prestes, ok, pode ser. Outra palavrinha. Eminente, opa, aí vou começar já a explicar. Qual é a outra palavrinha que caberia aí? Cadê as respostas? Caetano, me ajuda aí, Caetano. Entendeu? Eu tinha perguntado sobre breve na aula passada, lembra? Foi, breve cabe. Por pouco, por um tris também. Se eu trocar a Maélia por um tris, eu troco 6 por meia dúzia. Tá? Mas pode trocar, mas eu não exerço aí a ideia do resumo. Tá? Então, veja, aqui é a primeira questão. A palavra, alguém colocou uma palavra só que confundiu. Por exemplo, eu utilizei a palavra iminente. Iminente. Ou seja, por um fio significa iminente. E aí eu quero explicar a vocês direitinho, porque na aula passada a gente não chegou a esse detalhe, eu quero explicar a vocês isso aqui, ó. Isso aqui que eu acabei de colocar. Alguém colocou eminente, mas é o contrário. O correto é iminente. O que acontece aqui? Eu estou com duas palavras parecidas, que é eminente e iminente. Veja que só muda o é para o i. Tá bem? Então, nesse caso aqui, eu estou diante de um fenômeno chamado parônimo ou paronímia. Então, o que é um parônimo? É quando eu tenho duas palavras parecidas, mas que significam coisas diferentes. E aí, muita gente, na hora de escrever, confunde. Eminente quer dizer importante. Tanto que você ouve muito aí nos tribunais. Eminência é de eminente, importante. Iminente quer dizer por um fio, por um tris, prestes, ou breve. Tá? Então, não esqueça isso aí. Então, por exemplo, comprido e cumprido. Comprido, a ideia de extensão. E cumprido, a ideia de terminar. Alguma coisa foi cumprida. Ou então, cumprimento e cumprimento, que é a saudação. Observe, Igual mudou suar e soar, né? isso, soar e suar, perfeitamente. Então, isso são parônimos. E muita gente confunde porque são tão parecidos e às vezes troca um pelo outro. Essa é a ideia que eu quero chamar para você aqui. A letra A, a questão próxima é o de todo dia. Vamos colocar duas palavrinhas aqui. Não sei o que vocês colocaram. Quem respondeu? O trabalho de todo dia é o trabalho diário ou o trabalho cotidiano, tá? Então, vocês percebam, eu estou agora trocando três palavras por uma. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês forem escrever, vejam se você não pode fazer isso que a gente está fazendo agora. Analisar o que a gente está escrevendo. Vamos lá. Letra E. A asma é uma enfermidade que se transmite de pais a filhos. Ó, vamos agora trocar um bloco de palavras, praticamente uma oração toda por uma só palavra. Ó, a asma é uma enfermidade que se transmite de pais a filhos. Tudo isso aqui eu posso falar com a palavrinha hereditária. Perfeito, hereditária. Mas aí existe uma outra palavrinha que poderia ser aqui. Que palavrinha seria essa? A asma é uma enfermidade hereditária ou uma enfermidade o quê? Que me dê essa outra palavrinha aí. Há uma outra palavrinha que diz a mesma coisa. Contagiosa? Não, é diferente. Contagiosa não tem nada a ver com e transmite pais para filho. Que palavrinha caberia aí?
que tem a mesma ideia de que se transmite pai para filho, congênita ou genética. Tá bom? A asma é uma enfermidade genética. Tá? Ou seja, vem do mesmo gene dos pais. Perceberam aí? Tá. Ó, o jornal nada dizia dos acontecimentos. Isso aqui é interessante porque a resposta a essa pergunta está nas próprias palavrinhas ali. Que palavrinha vocês colocariam aqui no lugar de tudo isso que está grifado? Que palavrinha? Coloque no chat aí. O jornal nada dizia dos acontecimentos que haviam ocorrido anteriormente. Que palavrinha caberia aí? Vamos lá, cadê as respostas? Passados, recentes, anteriores. Ó, tá. Ó, atenção. Veja que aqui, se você utilizar a palavra ocorrido, você diz tudo. Por exemplo, aqui, ó. O jornal nada dizia dos acontecimentos ocorridos. Tá? Ocorridos. Observe que, ó, tá? Esse que havia anteriormente, eu troquei por uma palavrinha que estava lá dentro. Então, quando você for escrever, preste atenção se você não está cometendo esse vacilozinho. Às vezes, uma palavrinha que está lá dentro, que está dita, só ela diz a ideia. Então, é isso que a gente tem que fazer na escrita. Outra aqui. Era uma sensação que durava pouco tempo. Que palavrinha eu trocaria por toda essa oração? Era uma sensação efêmera. Momentânea? Momentânea, pode ser. Outra. Repentina, sensação repentina. Também se repentina pode aparecer, não quer dizer que durava pouco tempo. Temporária, caberia, tá? Então, veja, mas existe aí já anota uma palavrinha que alguém colocou aí, importante. Era uma sensação efêmera. Efêmera quer dizer a mesma coisa de temporária, passageira, breve. Tá? Então, já anotem aí essas palavras que são palavras novas, que vão, a partir de agora, entrar no vocabulário de vocês. Acho que eu nunca tinha visto essa palavra, efêmera. Pois é, efêmera quer dizer uma coisa passageira, é uma coisa rápida, uma coisa transitória, é uma coisa efêmera. Por exemplo, a vida é efêmera, a vida é passageira, é transitória, é breve, é rápida. Essa é uma coisa, tá bom? Vamos lá. Ó, uma notícia que parece verdadeira. E aí? Que palavrinha caberia eu poderia trocar por toda essa frase aí? Verídica. Aí começa o problema aí, tá vendo? Ó? Que outra palavrinha caberia aí? Verídica. Tá? Original. Não, parece. Parece verdadeira. Tá? Ó, atenção. Por que não pode ser verídica? Porque verídica é verdadeira. É uma coisa verídica, é uma coisa verdadeira. Então, aqui parece verdadeira. Então, não cabe verídica. Tá? Que palavrinha caberia? Uma notícia o quê? Podia ser duvidosa, que parece, pode ser duvidosa. Mas tem uma palavrinha... Suspeita, pode ser? Qual? Suspeita. Suspeita, pode ser. Agora, tem uma palavrinha que vocês vão aprender mais uma hoje. Tá? É uma notícia verossímil. Ó, mais uma palavrinha aí. O que é verossímil? Vem de verossimilhança. Uma notícia que ela é quase verdadeira. Ela tem cara de verdade, mas não é.
Por exemplo, Essa palavra é formal, hein, professor? pois é, essa aí ela pode cair na sua provinha, inclusive. Por exemplo, a novela. Toda novela, não é veracidade, é de verossímil, que é a coisa que parece ser verdadeira. Então, por exemplo, verossímil, tá? Quer dizer, é uma realidade recriada. Então, por exemplo, toda novela é verossímil. Por quê? Porque você acha que ela é verdade, não é. Ah, aquela cena que ele colocou daquela mulher que estava achando, vendo, flagrando o marido, aquela cena daquele carro que capotou, aquela cena, sei lá, daquela mulher que aquele grande romance de amor. Você pensa assim, poxa, que eu estou vendo aquelas duas pessoas na vida real. Não, não são pessoas reais, não são. Aquela situação ela é mentirosa, ela é quase verdadeira. Então, toda novela ela é verossímil. Parece ser verdade, parece ser real, mas não é real. É isso que diz a palavra aí, viu? Pode gravar essa palavra aí. A palavra verossímil. Parece ser real, mas não é real. Tá? Olha cá. Uma mulher que sempre tenta conseguir o que quer. Aqui vale várias respostas, aí cada um pode colocar o que quiser, porque realmente eu colocaria duas palavras: uma mulher insistente, uma mulher determinada, isso, persistente também, Persistente também, né, professor? pode ser também. Tá? Aí, existem palavras que aí depende, então, quando vocês forem responder, eu vou ler para ver se a ideia foi pega. Tá? Então, é uma questão praticamente aberta. Ok, então, ó, um homem que prefere viver isolado. Como é que vocês trocariam essa oração? Por que palavra você trocaria essa oração? Um Exilado? homem ermitão, sozinho, que mais? Eremita. Exilado? Como? Exilado? Exilado? Prefere viver. O exilado é diferente, quando ele vai viver forçadamente em outro lugar. Há duas palavras que o pessoal já colocou aí, que é mais duas para o seu vocabulário. Um homem que prefere viver só é um homem, um ermitão, tá? Ou um eremita. São palavras. Então, eu estou pegando palavras bem difíceis para vocês a melhorar o vocabulário de vocês. Então, um homem que prefere. Pode ser um homem solitário, pode ser um homem isolado, pode ser um homem. Se bem que solitário e solitude é diferente. Tá? Ele pode estar um homem de solitude, ele pode não estar só num ambiente sozinho, mas está sempre encontrando com alguém, no caso dele mesmo. Tá? No caso, o ermitão e o eremita é aquele que se isola. Isso acontece muito no momento religioso, nos mosteiros, os monges também são isolados. Ok, muito bem? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é outro princípio que você tem que aprender a trabalhar. A gente não vai encurtar as palavras agora. Nós agora vamos trabalhar com o processo de dizer a mesma coisa com outras palavras. Esse processo nós chamamos de paráfrase. Agora vamos parafrasear a questão. Ou seja, é você dizer a mesma coisa com outras palavras. Isso acontece muito quando você for escrever o texto de vocês. Você pega uma ideia aqui, ou uma ideia minha, eu digo para o professor, mas não quer dizer com a palavra do professor Josué, eu quero dizer com as minhas palavras. Então, você pega a minha ideia e coloca nas suas palavras. Isso é uma paráfrase. Copiar o que eu falei, literalmente, é um plágio. Então, por exemplo, aqui, ó, o amor não admite passado nem futuro. Como é que eu digo essa mesma coisa com outras palavras? Eu já até coloquei uma passada. Por exemplo, o amor é presente. Observe que aqui, ó, tá? O amor é presente, é a mesma coisa que o amor não admite passado nem futuro. Agora, como é que eu diria essa frase B
tá? Essa frase B aqui, tá? Com a mesma, tá? Não quero mostrar, está mostrando aqui, ó. Frase B, ó. E se Adão não tivesse resistido àquela operação nas costelas? Ó, eu posso falar o seguinte, e se Adão tivesse morrido? Eu disse a mesma coisa, tá? De maneira diferente. E se Adão tivesse morrido? Tadinho de vocês, mulheres, que não iam estar aqui hoje. Deus teria que inventar outra maneira de trabalhar a mulher. Não seria da costela, não. Estão percebendo aí? Pensou se o Adão fraquejasse, na hora que tivesse se apagasse, Deus ia ter que se virar para fazer vocês. Tá vendo? Então, isso é parafrasear o texto. Vamos lá. Ele pagou completamente a dívida. A paráfrase é muito individualizada. Cada um tem um jeito de dizer. Por isso que o professor, geralmente, quando pede paráfrase, ele tem que ler tudo para ver, porque às vezes o aluno está certo. Mas tem professor que às vezes quer que você diga com as palavras dele. Não é assim. Então, você tem que ler a paráfrase. Então, por exemplo, esta frase, ele pagou completamente a dívida, eu, Josué, diria dessa maneira. Por exemplo, ele quitou o débito. Eu disse a mesma coisa e só repetiu ele. Perfeito? Tá? Então, vejam, são maneiras. Então, eu vou cobrar na provinha de vocês questões assim, em que você vai dizer a mesma ideia com outras palavras, mas tem que ter sentido, não pode ser outra coisa, não. Tem que dizer a mesma ideia. Essa é a lógica da paráfrase, é repetir a ideia em outras palavras. Por exemplo, ela entrega-se totalmente ao amado. Eu falei assim, ó, ela o ama. Pronto, desculpe, ela, no caso aqui é ela. Ela o ama. Tá? Ou seja, então, agora, claro que cada um pode ser mais criativo do que eu, pode dizer coisa mais bonita, e assim vale. Tá bom? Vamos lá. Agora, veja, essa questão aqui já é uma questão em que você vai fazer uma limpeza no texto, porque o seu texto está com coisas desnecessárias. Essa aqui a gente já fez na aula passada. Então, por exemplo, esta frase aqui, eu posso dizê-la assim, ó, o cãozinho demonstrava afeto para o seu dono. Se eu falei cãozinho, já está dentro do cãozinho pequeno. E carinho e afeto diz a mesma coisa. Então, eu troquei só peguei só um, porque são dois sinônimos, peguei só um só. Agora, por exemplo, tá? Essa frase aqui, ó. Comprou caro um livro e, por causa do alto preço, reclamou bastante. Essa frase, por exemplo. Tá? Eu posso dizer assim, ó, ele reclamou do preço do livro que comprara. Eu usei a mesma estrutura, limpei, tá? E coloquei a frase mais enxuta. Então, é outra maneira de você falar, é de você sair limpando o que o texto tem de poluído. Atividade 2 é baseada nesse texto aqui do Cinéias. E aí eu quero chamar a atenção para a gente fez, vou repetir o que é o exercício para vocês fazerem o segundo em frente aqui. Ó. Então, por exemplo, eu disse a vocês, esse poema, todo ele é baseado em uma crase. Então, essa crase tem toda a diferença nesse poema. Se tirar essa crase, o poema não existe, porque a magia dele, a genialidade do poeta está em colocar a crase antes de a porta ou não. Colocar ou não a crase antes de a porta. Ou seja, quando ele fala, o amor bate à porta, tudo é festa, o amor está lá fora e quer entrar.
Isso acontece quando a gente está querendo conquistar alguém, né? A gente faz tudo, aquele negócio todo, entendeu? E a pessoa lá dentro está cheia de festa, alegre, está contente com o vinho, com as flores, com o jantar, ok, com o presente. Agora, quando o amor bate a porta e deixa para trás aquele estrago, nada resta. Então, observa, é a ideia. Então, só que essa questão tem 3 situações. Primeiro, é a primeira ideia. Então, eu só fiz isso para vocês terem. Eu coloquei a primeira ideia, o amor bate à porta, como a ideia da conquista. E a segunda ideia, o amor bate à porta e foi embora, a ideia da decepção. Só que agora não esqueçam que vocês têm que colocar uma palavrinha para unir essas 2 ideias. Essa palavrinha aqui é o elemento de coesão. Então, cada um faz do seu jeito e escreve para a gente depois analisar. Então, por exemplo, a conquista, depois a decepção. Então, primeiro a conquista, depois a decepção. O que eu escrevi. Vamos para o segundo texto. Aqui é aquele matemático aqui. Aqui eu queria mostrar a vocês coisas interessantes. Tá? Ó, tá? Eu apliquei essa questão aqui para uma turma e vieram uma resposta bem bacana. Então, a primeira coisa é, o que você faz quando você não acorda matemático? Por exemplo, aqui está o poema. Qual é a genialidade do camarada aqui? Ele brincou com letras e números. Matemático sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto, mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. A pergunta é, o que você faz quando você não acorda matemática? Eu, Josué, como não sou criativo, coloquei assim, ó. Eu costumo agir sem pensar. Mas olha o que a aluna Andressa respondeu. Ela usou a mesma estrutura do poema e deu a resposta. Fico a pensar sobre os afazeres no decorrer do dia. Olha, mas ficou bacana a resposta dela aqui. Ela respondeu a questão usando a mesma estrutura do poema. Como eu não sou criativo, não usei. Então, veja como é que a Andressa fez. Aí vocês também que vão ser criativos. Não vão repetir nem o Josué e nem a Andressa. Vocês vão criar diferente. Outra maneira aqui, ó. Olha o que alguém respondeu aqui. Bem bacana também aqui, ó. Ó, outra resposta aqui. A pessoa colocou assim, ó. Tudo é numérico em nossas vidas. Logo ao acordar, tem os números do despertador. O número do meu celular ônibus, o quanto resta de viagem no meu cartão. Poderia ficar o dia todo aqui enumerando o meu dia matemático. Ela respondeu, a Clara respondeu de maneira bem bacana. Olha o que a Islene respondeu. Repetiu a mesma coisa, ó. Me vejo com preguiça, que aqui ela colocou o quê, mas eu colocaria um G. Me vejo com preguiça, mas logo vou trabalhar para a preguiça espantar. Até brincou, até rimou. Ó. Me vejo com preguiça, mas logo vou trabalhar para a preguiça espantar. Então, cada um de vocês vai responder como você bem entendeu essa questão aqui. A questão 3, tá? Eu vou repetir, é uma questão subjetiva. Você pode colocar aqui e responder o que você quiser. Então, dê uma resposta aí de uma linha, 2 linhas, tá? A ideia é, o que você está vendo diante de você agora? Escreve. Essa preocupação ou essa técnica é bem bacana,
porque ela vai desinibindo vocês. Então, aqui a gente está trabalhando com a ideia de você começar a escrever sem preocupação com a coisa certa. Depois vem um segundo momento em que você vai limpar aquilo que você não quer dizer e deixar só aquilo que você... Tá? Por exemplo, se alguém perguntar assim, ó, o que é o amor? Aí você responde, geladeira, café com leite, fotografia, sala, cadeira, sentimento, relacionamento. Você disse um monte de coisas que não tem nada a ver. Aí depois que você colocou tudo no papel, aí você volta com mais calma e fala, agora eu vou falar um monte de coisa que eu falei aqui. Ah, Maria, o que amor tem a ver com geladeira? Meu Deus, um café com leite? Pode até ser. Então você começa a tirar aquilo que você acha que não tem nada a ver com o que você vai falar. Outra atividade, essa aqui de fluxo verbal, é bacana para você, de fato, tá? Saber criar uma sequência. Que palavras eu uso quando eu quero dar ideia de cheiro, odor, fragrância, perfume, cheiro suave, catinga, fedido. E para aquilo que você ouve, o som é agradável, é estrondoso, é um ruído, é um musical, é baixo, é alto, é grave. Tá? E para aquilo que você toca, a coisa pode ser macia, pegajosa, mole, áspera. Tá? Quer dizer, você está dando aí exatamente... Tá? Isso faz parte de um fluxo verbal. É natural. Mas também eu posso colocar palavras que não tem nada a ver com esse fluxo normal. Que arte tem a ver com tato, pegajoso tem a ver com tato. Mas o que eu vou colocar agora pode não ter nada a ver. Apenas a minha ideia que vai criar. Então, quando eu falo em político, o que eu penso? Eu penso em interesse, em corrupção, em estadista, em golpe, em voto, em legislador. Tá? Então, e quando eu penso em pegajosidade, eu penso em amoeba, penso em grudento, penso em chato, penso em chiclete, inoportuno. Aquela música chiclete, não sai da minha mente, aquela música é pegajosa. Essa é a ideia. Tá? E quando vem a ideia de leitura, eu penso em conhecimento, página, texto, viagem, livro, palavras, e assim vai. Outra técnica é você usar o mote. O mote é aquele empurrãozinho que você dá em alguém para a pessoa ir sozinha. Então, por exemplo, eu apliquei essa questão numa turma anterior, eu peguei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, há muito tempo, sim, que eu não te escrevo. Olha o que alguém respondeu, olha o que alguém complementou. Mas hoje acordei pensando em você. E imediatamente senti que deveria retornar ao velho costume de lhe escrever e assim viver a sensação de conversar, tê-lo por perto enquanto as palavras aparecem no papel. Bonito. Então, cada qual vai fazer a sua resposta aí conforme o seu momento. Eu quero respostas bem criativas, hein? Bem bacanas. Por exemplo, senhor chefe. Alguém respondeu, necessito de férias. Senhor chefe, peço demissão. Senhor chefe, bem pedindo somente um aumento salarial. Então, cada um vai escrever o que bem quiser aí, vai deixar fluir a sua ideia. Isso nos textos de você. Quem já fez, quiser refazer, mandar para o meu e-mail, pode fazer, porque é um exercício que a gente vai estar sempre aprendendo aqui nas nossas aulas. Agora aqui, ó, na questão 7. Eu vou parar nessa questão 7 aqui. Tá? Por exemplo, ó, você agora vai reorganizar a frase, a questão seguinte, e vai reescrever. Então, por exemplo, solicitamos o pagamento das mensalidades nas datas aprazadas no dito carnê destarte para manutenção principal deste sodalício na orientação e assistência dos seus associados. É uma frase grande, confusa
e cheio de coisa. Você pode encurtar, pode limpar. Olha o que uma pessoa escreveu aqui. Ó, solicitamos o pagamento das mensalidades até as datas de vencimento constante no carnê. O que faltou nessa frase daqui da Andressa? Faltou que aqui em cima ele solicita alguma coisa, ele define um parâmetro do que ele quer que a pessoa faça e depois tem uma finalidade. A Andressa aqui não colocou a finalidade, então ficou incompleto. Olha o que a Islene escreveu. Solicitamos o pagamento das mensalidades nas datas determinadas no dito carnê, por consequência, para a manutenção essencial desta Assembleia na orientação e assistência de seu associado. Ficou um pouco melhor, mas ainda tem muita coisa que ela podia melhorar. Dito carnê, por consequência, tiraria. Agora, olha o que a outra menina escreveu. Esse aqui ficou mais interessante, ó. Solicitamos o pagamento das mensalidades nas datas definidas no carnê, destinada, tá? No caso aqui, destinadas, no caso das mensalidades, à manutenção básica deste clube e assistência dos seus associados. Essa frase ficou boa. Ela disse tudo que a pessoa disse lá em cima, bem enxuta. Tá? Então, esse é um outro exercício que vocês vão fazer. É pegar agora textos já escritos para vocês reescrever de maneira correta. Observe que aqui ela corrigiu direitinho a frase. Tá? Então, se preparem, porque o nosso desafio agora é isso aqui. Eu vou parar por aqui, mas na aula que vem eu vou continuar na letra B da questão 7 até o final do material aqui de vocês aqui. Tá? Eu aguardo os trabalhos de vocês para a gente corrigir. Até aqui, problemas, dúvidas, questões. Cadê aqui a resposta no chat? Quem falou alguma coisa aqui? Cadê vocês? Estão ainda aí? Tudo ok, disse Isadora. Quem mais vai falar? Nós somos 10 pessoas aqui. Ok, diz a Ana Barros. Tá certinho, a Dilza também. Professor, pode falar. O senhor já encerrou a aula ou não, né? Não, por enquanto a gente está ainda só fechando aqui. É sobre sobre a matéria? É sobre a pergunta que eu fiz para você. Não, lá do material. Não, depois. É. Por enquanto, Tá. saber sobre a matéria aqui. Tranquilo? Cadê? Até agora só tenho uma resposta. Da Isadora, da Ana, da Dilza, Priscila, Aureni, Maeli. Cadê os outros? Nós somos 10. Somos 10 aqui. 11. Júlia, Silvana. Posso caprichar na provinha? Se prepare, hein? Vou cobrar de vocês questões parecidas com isso. Vou pegar leve, tá? Muito bem. Então, a gente vai parar por hoje. Calma, tá bom, Caetano. Vou ter calma aqui, Caetano. Vou parar de gravar aqui. Tá?